paz do Senhor! Estamos chegando com mais um podcast Bolsa de Mulher até você. Já queremos te agradecer por estar nos acompanhando em mais um programa. Pedimos que desde agora tu já curta esse programa, manda para alguém, né? Deixa aí teus comentários. A gente tem tido bastante sugestões, né, irmã Felícia? De temas, assuntos, né? No momento que nós estamos tratando aqui. Se você ainda não acompanha o nosso programa, olha aí na listinha das programações que tem tema para todas as áreas da tua vida aí, da tua família. Tenho certeza que tu vai ser abençoada através dessa programação. E estamos aqui mais uma vez com a minha companheira irmã Felícia. Hoje a Carolzinha não pôde estar com nós, mas nós temos uma convidada muito especial que já teve no programa passado. Se você não viu, volta aí e acompanha. Que é a missionária Vanessa, que vem direto de Guiné-Conakry aqui para nos abençoar lá da África. Vem para abençoar a nossa vida, abençoar a tua vida através dos testemunhos dela. E no programa passado a gente conversou um pouquinho sobre a tua chamada, a tua história, como foi, como aconteceu, sua conversão. Mas hoje a gente quer ouvir um pouquinho mais, né, especificadamente sobre o campo missionário. Como é as experiências, que eu acredito que deve ter muita história, que um programa vai ser pouquíssimo pra gente falar. Provavelmente dá pra escrever um livro do que Deus tem feito através da tua vida. Mas a gente queria saber, primeira coisa, assim, o lugar onde você está, né? Tá lá em Guiné-Conakry. Quais são os maiores desafios daquela nação cultural? Como é, né, irmã? Como uma brasileira, com certeza, no começo deve ter sido muito pior os desafios. Mas como é o contexto social, questão de financeira, educação, mais ou menos assim, para nós entendermos o contexto de onde Deus está te usando. Paz do Senhor, irmã Josi, irmã Felícia. É uma alegria estar aqui novamente no programa juntamente convosco. Guiné-Conakry é um país que fica na África Oeste, um país onde o idioma oficial é o francês. Nós temos 15 milhões de habitantes em Guiné e 52% da população é de 0 a 18 anos. Então, a maioria são jovens e crianças. E os desafios em Guiné são muitos. A religião que predomina na Guiné, 85% da população é muçulmana. E a religião muçulmana é uma religião que subjuga muito a mulher. Nós somos mulheres e isso tocou bastante o meu coração quando eu cheguei ali. Há uma diferença cultural muito grande com relação às mulheres e às crianças. A mulher, ela é subjugada, ela vive num sistema de submissão, mas é uma submissão que é além da submissão, ela não tem direito a decisões, todas as decisões são tomadas pelo marido, pelo esposo, então a mulher ela não tem a sua palavra, não tem voz, não tem a sua opinião. E isto foi algo assim que chocou bastante o meu coração. E é uma cultura, embora o povo seja um povo muito amado, muito querido, mas esse lado negativo da cultura, há um machismo muito grande. A própria religião, ela estimula o homem a ter mais privilégios do que as mulheres. E no contexto social, nós temos um nível de analfabetismo um pouco elevado, principalmente no meio das mulheres. Hoje já o governo investe muito nas mulheres, tem trabalhado para que as mulheres possam ter autonomia financeira. O governo tem apoiado organizações que trabalham com mulheres, para que as mulheres também possam ter a sua voz na sociedade. Hoje já temos mulheres que trabalham em repartições públicas. Temos mulheres que fazem parte do governo, temos mulheres ministras. Então, há 20 anos atrás, quando eu cheguei naquela nação, a diferença social era muito diferente dos dias de hoje. Hoje nós já temos um certo equilíbrio nesta área. E a questão, digamos assim, financeira, né? A pobreza, tem bastante pobreza ou é um país que tem uma parte mais desenvolvida ou como é que é? Tem bastante pobreza, tem bastante desigualdade social. Algumas pessoas têm muito e muitas pessoas não têm nada. Então, há muitas famílias ali que vivem diariamente. O que a família ganha no dia é isso que eles vão utilizar para se alimentar. Tem famílias ali que se alimentam uma vez por dia. Então, a situação econômica do país é bem precária, embora a Guiné seja um país muito rico em minerais. Há muitos minerais preciosos em Guiné,
mas a população, na sua maioria, sofre muito na parte financeira. E a questão, assim, da atuação da igreja, de que forma que a igreja tem conseguido amenizar, digamos assim, essa questão difícil, né? Esses desafios que a irmã tem nos falado aqui sobre o país. Normalmente a igreja, ela entra justamente nessas questões, né? Como uma forma de um escape, de uma saída, né? Para as pessoas. Quais estratégias que Deus tem dado para vocês, assim, de trabalho lá? Nós utilizamos muito a parte social para abrir portas para o evangelho. Como eu disse, 85% da população é muçulmana e eles são bastante fechados para o evangelho. Então, nós utilizamos o social. Nós temos trabalho na prisão, nós trabalhamos com as mulheres em 2 prisões ali em Guiné, na capital Conakry, na cidade do Brecá, onde temos a nossa igreja. Nós trabalhamos com as mulheres aprendem a costurar. Então, nós usamos a parte social para abrir as portas para o evangelho. Também visitamos orfanatos, arrecadamos, fazemos coletas nas igrejas para levar as crianças que estão no orfanato. Também trabalhamos em escolas, utilizando o que nós chamamos de sensibilização. Nós sensibilizamos os alunos contra a violência física, a violência verbal e sexual. E também trabalhamos a autoestima dos alunos nas escolas, porque é um grande problema de baixa autoestima ali no meio das crianças. É mesmo. Então, nós nos investimos em causas sociais para poder pregar o Evangelho de Cristo. E falando em criança, a irmã tem filhos? Nós no outro programa acabamos Sim, não entrando muito nessa parte dos filhos. A irmã foi solteira, né? Quem não viu o outro programa, volta e assiste. Mas, né, falando sobre isso, já vou adiantar que ela foi solteira, né, para África, e lá Deus enviou um africano para ela, um varão. E aí conta para nós como é que foi constituir uma família, né, em outro país. A diferença cultural é muito grande. E graças a Deus que o meu marido, ele tem assim uma mente bem moderna, bem aberta. Que bom. Então ele me poupou de muitas coisas da cultura. Ele já avisou a família que, olha, minha esposa não é africana, então moderem um pouco com ela. E graças a Deus foi muito bem recebida pela família do meu esposo. Deus nos deu 2 filhos. O primeiro filho é o Manassê, que nasceu aqui no Brasil. Eu vim gestante para o Brasil. E o Manassê nasceu aqui, é brasileiro, tem dupla nacionalidade, a guineana e a brasileira. E nós temos o nosso segundo filho, Eliabe, que tem 13 anos de idade, que também nasceu aqui no Brasil, no período em que nós estávamos trabalhando em São Valentim do Sul. Então, nós temos 2 filhos. E o que tu tem de experiência, assim? Com certeza muitas, né? Como nós falamos, muita história para contar. Mas, assim, alguma que tem que te impactado fortemente, assim, que tu guarda no teu coração como sendo um grande aprendizado de vida, uma grande experiência com Deus, que tu tenha vivido no campo missionário? Eu vivi muitas histórias, muitas situações, mas uma das histórias que muito chamou a minha atenção é a maneira como Deus tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Quando eu cheguei naquela nação, eu não tinha grande conhecimento da cultura deles, mas o povo me recebeu de braços abertos. O povo me adotou, como se eu fizesse parte deles. E o povo abriu o coração, eu pude ter acesso, e até os dias de hoje há esse acesso, há essa facilidade de ter o contato com o povo, porque o povo me recebeu como se eu fosse uma deles. Não somente por eu ser casada com um africano, que também abriu portas para mim, porque eles dizem que eu sou uma deles, porque eu casei com alguém de lá, eu dei filhos para eles. Então, eles têm cuidado bem de mim ali naquela nação. E Deus tem utilizado esse cuidado para cuidar de mim, para cuidar da minha família. E eu lembro-me que quando eu cheguei ali, eu não falava o francês. Todo o francês que eu tinha era bonjour, que quer dizer bom dia. Esse era todo o francês que eu tinha. Mas o povo foi muito paciente comigo. Eles sabiam que eu não compreendia, mas eles conversavam comigo, puxavam assunto, e eu só sorria porque eu não entendia o que eles falavam, mas o povo foi muito paciente comigo. Alguns começaram a me ensinar algumas palavras, e o meu esposo foi ele que me ensinou a falar o francês. Ele me ensinou a falar o francês,
Então, são muitas histórias que eu vivi naquele lugar e a maneira como Deus cooperou conosco ali, salvando, libertando. E uma história que eu gostaria de compartilhar brevemente é de quando eu cheguei naquela nação depois de casada. Nós fomos enviados para uma cidade que fica a 801 quilômetros da capital, chamada Massantá. E nessa cidade, uma cidade muito mística, que fica ao sul da Guiné, onde há o povo animista. E foi uma cidade onde eu sofri muito na minha saúde, tive malária. Aqui no nosso estado nós não temos malária, então é uma doença que eu conhecia só pela teoria. Mas quando eu cheguei ali, eu contraí malária, e a primeira vez que eu tive malária, eu quase perdi a vida naquele lugar. Mas eu vi o cuidado do Senhor, a mão do Senhor que me livrou naquele lugar. Então, Deus tem nos dado tantos livramentos, tem feito tantas coisas por nós. Cada dia nós vemos a mão do Senhor operando em nosso favor. Então, o cuidado de Deus é algo que chamou muito a minha atenção. Nesses 20 anos que eu estou ali, Deus nunca nos deixou faltar nada. Isso é a prova do que é estar no direcionamento de Deus, né? Com Deus certeza. que chama, promete, leva, né? Cumpre, mas cuida também, né? Coisa mais linda. E como é que é, por exemplo, a questão, né, que você falou, que é um povo pobre, né? Tem todas essas situações. Como é que é a questão, no caso, você, por exemplo, tem 2 filhos, né? Quando um de vocês precisa de um médico, alguém fica enfermo, né? Nós estamos uma enfermeira aqui, né? Então, essa preocupação com a saúde, né? Sempre. Sempre. Então, como é que essa questão, assim, um filho ficou com febre, né? Ficou enfermo. Como é que é o cuidado com saúde lá? Como é que funciona essa questão de cuidados com a saúde física? A saúde ali em Guiné é bastante precária. Nós temos hospitais públicos, porém são pagos. Na Guiné a saúde não é gratuita. Não tem SUS. Exatamente. Nós temos hospitais públicos que o preço é um pouquinho mais barato, Sim. mais em conta que um hospital particular. Tem clínicas ali muito boas, que são dirigidas por médicos que vieram da Europa, que vieram de outros países, mas é muito cara. Então, quem tem acesso a essas clínicas particulares são pessoas da alta sociedade, porque o custo é bem maior. E quando os nossos filhos ficam doentes, o primeiro recurso que a gente tem no campo missionário é a oração. É a oração. Que todo mundo deveria ter, né? Exatamente. Como em primeiro lugar. É verdade. E eu sempre digo para os nossos filhos que tudo que nós precisamos, nós devemos pedir ao Senhor. Porque nós estamos no campo missionário, e não somente na área da saúde, mas também às vezes as crianças pedem coisas que nós não temos para dar. Verdade. Então eu sempre digo para eles, tudo que vocês precisarem, peçam primeiramente para o Senhor. E Deus tem honrado a nossa fé e tem cuidado dos nossos filhos, tem cuidado da nossa saúde. A Igreja Assembleia de Deus, através da missão francesa, na época, a missão tinha missionários ali, hoje já não tem mais, faz alguns anos que eles retiraram os missionários do campo, mas enquanto eles trabalharam ali em Guiné, eles investiram na área da saúde e eles construíram 2 postos de saúde, inclusive o nosso presidente, pastor Eliezer, esteve ali visitando Sim. a estrutura. E então, nesses postos de saúde, a medicação é vendida, mas a um preço bem irrisório. É acessível. É acessível para que a população tenha acesso à medicação. A consulta também é um valor bem mínimo. Então, para que a população possa ter acesso à saúde. E não somente esses postos de saúde trabalham na área social, mas também na área espiritual. Porque todos os dias, antes de começar a consulta, tem um devocional. Olha só. Onde é Maravilha, pregada né? a palavra do Bênção. Senhor. Que Então, bênção. esses 2 postos de saúde têm sido uma bênção muito grande ali naquela nação. Não perde, não dá para perder tempo, né? É verdade. E aí a gente falando assim, né? Já falou bastante sobre a questão da diferença da cultura, né? Costumes locais, né? Como tu já falou das mulheres, essa, né? Aqui no Ocidente, nossa, e às vezes a gente acha, mulheres, que a gente não tem liberdade. Vocês ouviram isso aqui, né? A gente tem muita liberdade, meu Deus do céu, é um choque cultural muito grande, né? Mas também tem a questão do idioma, né? Que com certeza foi uma barreira.
mas de alimentação, não sei se é muito diferente, mas de todos, assim, qual que foi o mais difícil para te adaptar, assim? A alimentação é muito diferente, com certeza o idioma tu teve, como tu já falou, a dificuldade, mas como é que foi, assim, qual foi o mais difícil? O mais difícil para eu me adaptar foi a falta de energia elétrica. Meu Deus. A falta de energia elétrica ali no nosso país. Imagina. Quando eu cheguei em 2005, eu cheguei às 9 da noite. Primeira barreira que eu encontrei foi o calor, porque ali é muito quente. Nós temos 2 estações ali, inverno e verão. No inverno chove, não faz frio, chove bastante. E já no verão é um calor intenso e não chove, não cai nenhuma gotinha do céu. Então o calor foi o primeiro a me dizer boas-vindas em Guiné. Jesus. E quando eu cheguei, a capital estava submersa na escuridão, não havia luz. Meu Deus. Então os irmãos podem imaginar, as irmãs podem imaginar, dormir sem luz, sem ventilador, nesse calorão. Jesus. Então eu sofri muito. Nós ligávamos a lâmpada, mas não tinha energia elétrica. Sim. Então foi uma das maiores dificuldades que eu tinha ali. Eu tive que me adaptar. Não, as coisas estragavam, não tinham como deixar nada na geladeira porque não tinha energia elétrica. Hoje, 20 anos depois, nós ainda temos bastante dificuldade com a luz, porém, hoje temos um barco que veio da Turquia e é ele que fornece energia elétrica para a capital Conakry. Então, a situação da luz já melhorou 60%. Então, quando tu diz melhorou 60%, seria que é um período do dia e da noite tem luz e depois apaga, é isso? Durante o verão, nós temos luz 24 horas na capital. O interior do país ainda sofre com a falta de luz. A falta de luz e a falta de água. Porque lá também temos o problema de água. Tem muitas casas que não têm água encanada. Porque a água encanada é por turnos. Ela pode vir por 2 horas de tempo durante o dia, por 3 horas de tempo. Meu Deus. Então, a maioria das pessoas utilizam poço artesiano. Sim. Então, é muito normal na capital ver as mulheres andando com balde, com bacia à procura de água. Sim, porque imagina, calorão, né? Não sei quantos graus. Você poderia dizer que chega a mais de 40 graus lá, então, na capital Conakry, nós chegamos até 37, 38 graus, mas a sensação térmica é bem maior. Sim. É dos seus 45. Mas há regiões no norte da Guiné, chega a 50 graus. Nossa. Muito quente. Então, vocês imaginam 50 graus. Sem luz e sem água. Sem luz e sem água. Eu digo assim, Josi, assim, se não tem a plena convicção do chamado de Deus, não suporta. Com certeza pega as coisas e volta pro seu país. Né? E era justamente isso que eu ia entrar nessa área, assim, agora. Porque no outro podcast, tudo eu tô voltando no anterior. Vocês têm que assistir o podcast anterior. Isso aí. A irmã comentou sobre Deus ter te direcionado e ter te mostrado em sonhos, em profecia. Então, tu tinha muito claro um direcionamento de Deus. Porém, é claro que quando a gente começa a viver na prática a realidade de um chamado, não são só flores. É uma bênção estar no centro da vontade de Deus, mas tem os desafios, todos esses que a irmã já comentou. E com apenas 22 anos, a família que foi contigo 1 mês depois foi embora, é isso? Tu ficou Exatamente. sozinha. E aí eu lhe pergunto, provavelmente mesmo convicta que tu estavas aonde Deus queria que tu estivesse, teve algum momento que tu pensou em voltar, em desistir diante desses desafios? Tiveram muitos momentos, momentos de lágrimas. A minha cozinha é o meu lugar de oração. Enquanto eu estou ali trabalhando, às vezes estou orando, chorando, porque há uma pressão espiritual muito grande naquela nação, uma pressão emocional muito grande. E eu sempre digo que é importante cuidar da saúde emocional dos missionários, sim, porque nós sofremos muitos ataques da parte do inimigo. E eu, principalmente, estou em uma cultura totalmente diferente da nossa, uma realidade totalmente diferente. E o lado emocional do missionário muitas vezes é afetado. Nós vemos muitas desgraças, muitas coisas, mas nestes momentos que a gente pensa em voltar atrás, o amor pelas almas, a convicção do chamado, é isso que nos dá força, sim, para permanecer no campo missionário. Amém, amém, que tu não desistiu. Amém. Há 20 anos glorificando a Deus, né, lá naquele lugar. E como está a igreja hoje lá, neste momento, assim, estabelecida? É uma igreja que tem os departamentos funcionantes, como é que está?
Nós louvamos a Deus porque a igreja cresceu muito nesses 20 anos. Isso. Quando eu cheguei ali, nós tínhamos 30 congregações no país. Hoje nós temos mais de 300 congregações. Nossa. E a nossa visão até 2026 é termos 500 congregações em toda a nação. E a igreja já está se estabilizando. Nós temos o departamento feminino, nós temos o departamento infantil, temos o departamento da juventude, o departamento dos homens. Olha aí. Então, a obra do Senhor está avançando e é isso que nos dá coragem de prosseguir esta missão. Amém, que coisa mais linda. E aí, que mensagem que a irmã deixa aí para quem está nos acompanhando? Uma mensagem de encorajamento, talvez tenha alguém que tem um chamado de Deus aí, que sabe, né? Já teve o direcionamento, mas está parado, estagnado, esperando algo acontecer, sem se movimentar. E a gente aprendeu aqui com a irmã que tem como ser bênção aonde está e ainda depois ser bênção para onde Deus levar. Ou talvez tenha alguém que está com medo, né? Porque com certeza deve dar medo diante de um desafio grande. Mas qual palavra de encorajamento que a irmã tem? A palavra que eu deixo é que servir a Deus é um privilégio. É uma graça da parte de Deus poder servi-lo. E Jesus disse que nós devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós começamos a nossa Jerusalém, continuamos a nossa Judeia, vamos até a Samaria e vamos até os confins da terra. Você que tem um chamado do Senhor Jesus, coloque-se à disposição de Deus e o resto o Senhor fará. Que Deus continue vos abençoando ricamente e que possamos ser bênçãos nas mãos do Senhor nesta última hora da igreja sobre a terra. Amém. Amém, viu? Que palavra abençoada. Verdade. E infelizmente nosso programa já chegou ao fim. Fomos muito edificados aqui. Sim. Foi uma bênção ouvir. Encorajadas também. Esses lindos testemunhos e relatos, né, de alguém que decidiu entregar a vida, né, deixar a parentela e seguir a voz de Deus, como Abraão fez. Temos aqui um testemunho vivo de alguém que segue ouvindo a voz de Deus, e é isso que nós precisamos, estar sensíveis ao chamado de Deus para a nossa vida. Talvez não vai ser uma África para ti, né? Para ela foi. Não sei o que Deus tem para mim, para a irmã Felícia, para você, mas o fato é, esteja onde Deus te chamou para estar e seja bênção aonde você está agora e esteja pronto para onde Ele quiser te conduzir. Amém. Obrigada, missionária. Que Deus abençoe tua vida, nos abençoou muito. Obrigada, irmã Felícia, mais uma vez. E sexta que vem tem mais, nos acompanha aí.